Olá, eu sou Nestor de Almeida, estou aqui para fazer mais um vídeo para você. Esse vídeo de hoje considerei muito importante para ajudar as pessoas a sonhar e realizar os seus sonhos, mas ele vai dar alguns caminhos, primeiro para fazer você se conhecer, porque quando nos conhecemos, sabemos melhor trabalhar com as nossas próprias emoções, programar o nosso próprio futuro e, acima de tudo, fazer com que você tenha sonhos, projetos, objetivo adequado ao seu comportamento. Para que, sendo de acordo com o seu comportamento, você possa, de fato, alcançar os seus objetivos. Esse vídeo vai fazer a gente conhecer, levar para você 4 conhecimentos, 4 situações da sua vida, e que, de acordo com essas situações, com esse seu comportamento, vai fazer com que facilite as suas decisões, vai fazer com que ajude você a descobrir que tipo de sonhos você deve ter, que tipo de projetos você deve programar para a sua vida, e de acordo com esses projetos, como que você pode trabalhar. Mas para isso é importante que você conheça assim. Eu gosto lá daquela frase de Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, torna-te-se consciente da tua ignorância e serás sábio. Isso quer dizer, é importante que você conheça você, porque conhecendo você, você sabe como agir de acordo com o seu próprio comportamento, com as suas próprias características. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns perfis de algumas pessoas, ou talvez você até tenha estudado, tenha descobrido o seu perfil. Eu não quero aqui aprofundar muito, até para não tornar um vídeo muito técnico. Eu quero trabalhar um pouco mais as nossas emoções, mas aquilo que a gente pode entender, só no meu falar você já vai perceber se você tem esse comportamento, essa característica ou não. São 4 características. E entre essas 4, a primeira que eu quero trabalhar com você é aquele comportamento, aquele tipo de pessoa que ela é imediatista. Talvez você já falou, opa, sou eu. E não determinado. Você já falou, então já não sou eu. O que é a pessoa imediatista e não determinada? É aquela pessoa que quer tudo para agora. Ela não consegue planejar, ela não consegue esperar para amanhã, ela não consegue imaginar algo acontecendo daqui 6 meses, daqui 1 ano. Ela tem que fazer, para ela tudo tem que acontecer agora. Ela não tem paciência para esperar. Só que deu uma coisa, ela não é determinada. Ela quer as coisas para agora, mas ela não é determinada. Logo, esse tipo de pessoa, quem tem essa característica, ela tem dificuldade em realizar sonhos, projetos. Primeiro, porque ela não adianta querer realizar, programar projetos ao longo prazo, porque ela não tem paciência para esperar algo de longo prazo acontecer. Segundo, ela não é determinada. Então ela tem que ter planos curtos e que acontece com facilidade. Como nada acontece com facilidade, ela tem dificuldade em realizar sonhos, ela tem dificuldade de ter projetos. Ou seja, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu espaço. E para conseguir fazer grandes coisas, você precisa primeiro dar tempo, e você precisa ser determinado, e você precisa ter paciência, porque nada grande acontece de imediato. Então essa pessoa que tem a característica de ser de imediatista, mas não determinada, ela não consegue realizar grandes sonhos. Então é besteira essa pessoa. Se você tem essa característica, você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa começar a treinar a si mesmo. Embora você já saiba que você é imediatista, mas não é uma pessoa determinada, então não adianta você querer fazer grandes sonhos, você vai se decepcionar. Não adianta você querer grandes projetos, porque você não realiza.
Você se torna uma pessoa, sabe, não feliz com seus projetos, porque os projetos longos, grandes que você tem, não está de acordo com a sua característica. O que você realiza fácil? Projetos pequenos e fácil, que não exige muito de você. Logo, você não é um grande realizador de sonhos. Você não faz grandes coisas. Então, você precisa mudar esse seu comportamento. Você precisa trabalhar mais as suas emoções, se tornar uma pessoa mais determinada. E você pode ser imediatista para começar, mas não para terminar. Porque se você for imediatista para querer terminar tudo logo, você não consegue. Você tem a característica daquela pessoa que, quando você vai fazer uma reunião para um projeto, quando as pessoas estão planejando, você fala, vamos começar, você não tem paciência para planejar. E como você não tem paciência para planejar, logo você começa a fazer e dá errado, porque você não tem um plano, você não consegue ter paciência de fazer um plano. Você não tem paciência de estudar, de ler, sabe? Você não tem paciência de fazer um relatório, de estudar um relatório para começar o seu trabalho. Você quer começar tudo logo, mas você não é determinado. Então você começa e você desiste logo. Você é aquele tipo de perfil de pessoa que desiste fácil das coisas. Como não desistir? Você vai ter que primeiro começar a trabalhar o seu perfil, começar dar sempre um passo a mais. Sabe aquela hora que dá vontade de desistir? Você fala, não vou desistir, eu vou fazer um pouquinho mais, para você começar a alongar o seu tempo, esse imediatismo seu. E começar a trabalhar, ser mais arrojado, mais determinado, ter consciência que se você não for assim, você não realiza sonhos. Você não se realiza profissionalmente. Então você precisa começar a trabalhar isso. E não queira fazer projetos de longos prazos que você não consegue chegar ao fim. Então começa com projetos menores. Um conselho que eu dou para esse tipo de pessoa é que ele trabalhe os seus projetos como construtor de casa. O construtor de casa, o que ele faz? Ele constrói a casa, ele divide a casa. Então primeiro eu sei que eu preciso fazer a planta da casa, depois eu vou fazer o alicerce, depois eu vou levantar uma parede, depois eu vou levantar outra. Ele vai fazendo, primeiro, meu primeiro projeto, eu vou fazer o alicerce da casa. Segundo projeto, eu vou fazer agora, levantar as paredes. Por quê? Para que você, esse imediatismo seu, encerre no alicerce. A segunda etapa, encerra agora quando você levanta a parede, para você ir fazendo por etapa. Divide os seus sonhos, os seus projetos em pequenos projetos, para você ir fazendo ele aos poucos, tá? Para que você possa ir fazendo. Porque se ele for longo, você desiste, porque você não tem essa determinação de ir até o fim. Então você tem que dividir os seus projetos para que você possa chegar com eles até o fim. A segunda pessoa aqui, segunda característica, é a pessoa, ela é determinada, imediatista. Olha, ela é diferente daquela outra lá. Ela é uma pessoa determinada. Ela é aquela pessoa que não desiste fácil. Mas só que ela tem uma coisa. Tem que ser agora, tem que ser para agora. Não dá para depois. Só que como ela é imediatista, ela quer o resultado imediato também. Só que tem uma, ela é determinada. Essa pessoa realiza pequenos projetos com facilidade. Pequenos sonhos, coisas que acontecem rápido. Então ela vai lá e ela faz mesmo. Ela não realiza grandes sonhos. Os grandes projetos longos, ela tem dificuldade também. Mas pequenos projetos, ela já realiza, que é diferente daquela outra. Aquela outra lá, nem pequenos projetos, na maioria das vezes, ela não realiza. Essa pessoa que é determinada, imediatista, ela é aquela tipo de pessoa que vamos começar. E ela, a gente até chama de fogo de palha. Porque ela começa, e se não acontece, ela já desiste. Porque ela é determinada, mas é de imediato. Aquilo aconteceu. Se não aconteceu, uma semana depois você começa a perceber que ela perde esse entusiasmo, ela começa a perder essa dedicação, ela não vai muito longe. Ela é para coisas rápidas. É tiro rápido, né? A direção, aquele corredor de 100 metros. Saiu, correu 100 metros, parou, acabou. Então ela realiza grandes sonhos, mas ela tem que ser coisas rápidas. Se for algo que demora muito, ela não consegue.
ela vai ter que voltar também, já que ela consegue realizar coisas rápido, coisas mais longas, ela tem que entrar naquele perfil do outro. Ou seja, se ela faz uma faculdade de 8 anos, de 4 anos, ela tem que dividir a faculdade em 8 períodos. E ela vai realizando, cada período é um passo para ela. Ela não pode pensar no final do curso. O final do curso para ela é o primeiro período, o segundo período. Porque senão ela não consegue, ela não tem paciência para esperar longo, fazer grandes projetos. São pessoas com dificuldade para liderar. Porque o líder, ele tem que ser determinado, ele tem que ser de imediato, agir de imediato, mas ele tem que saber que a equipe não tem o mesmo ritmo. E que tem coisas que tem mais tempo, que você tem que esperar, que você tem que programar. Então a sua determinação tem que contagiar, mas você não pode atropelar. Porque senão se deixa a equipe toda louca. É aquele líder que deixa todo mundo doido, ninguém sabe o que faz, porque ele chega atropelando, ele quer tudo para agora. E as coisas não funcionam assim. Então ele tem que aprender a se controlar e saber que as coisas são mais longas. Então ele tem que ir se dividindo em etapa, vai realizando por etapa os teus sonhos, vai dividindo por etapa até você chegar. Mas tem uma característica muito boa, você é determinado. E de imediato, porque você já começa logo. Você não tem paciência de ficar esperando para daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não, mas você desiste logo também, porque você não tem essa paciência de esperar. Então você precisa trabalhar, preservar a sua determinação, o seu imediato, mas trabalhar o seu corpo, a sua mente, para que você saiba que as coisas demoram um pouco mais. Grandes projetos demoram um pouco mais, então você precisa trabalhar os grandes projetos com mais paciência. Começa a trabalhar a sua paciência e começa a adequar os seus projetos. Projetos pequenos você é ótimo, mas grandes você não tem muita facilidade, você tem dificuldade porque você não tem paciência de esperar. A terceira característica, eu digo que é o moderado determinado. O que é o moderado determinado? É aquela pessoa mais tranquila, sabe? Ele tem mais paciência, ele é mais moderado, ele não é tão, começa agora não, ele até espera mais. Só que ele não desiste, ele é determinado. Quando ele começa, ele não para. Eu digo que essa pessoa ele tem muito mais até a característica do resiliente. Porque o resiliente é aquela pessoa que, quando ele começa, não importa as dificuldades, ele vai em frente, né? O resiliente, ele é aquela pessoa, eu digo que o resiliente, se ele estiver caindo num poço, ao cair no poço, enquanto os outros está todo mundo gritando desesperado, ele está caindo no poço e olhando no barranco, na beirada, na parede do poço, onde ele vai se segurar, onde ele vai se firmar na hora que ele estiver voltando. Ele está caindo e já está olhando que caminho ele vai fazer para voltar, porque ele é determinado, ele é, sabe, consciente, ele não atropela assim nem os outros. Ele tem ali um equilíbrio, eu acho isso muito bom. E ele não desiste, ele é determinado, ele vai longe, né? Esse é um tipo de pessoa que já consegue realizar sonhos, pequenos e grandes sonhos. Tá? Ele já pode pensar mais longe. Ele só corre um risco, como ele é determinado, ele corre um risco de passar do ponto. O que é passar do ponto? É aquela pessoa que ele faz um projeto e ele fica insistindo naquele projeto, e às vezes já passou do ponto, é um projeto que já não deveria mais estar lutando por ele. Mas como ele não desiste, ele pode estar fazendo algo que já não serve mais para fazer. Ele pode estar lutando por um cargo que já passou, que não tem mais espaço para aquele cargo. Mas como ele é resiliente, ele é persistente, ele continua lutando, então ele tem que ter cuidado. Precisa saber se já não passou da hora de você parar, para que você também não se perca, né? Porque você é equilibrado e fica sempre buscando, determinado naquilo, quer chegar ao fim, e às vezes tem projeto que você precisa desistir, né? Existe aquela frase, nunca desista do teu sonho. Eu não sou adepto dessa frase, porque tem sonhos que a gente precisa desistir,
porque já passou da hora, ele já não serve mais. Você precisa saber. Então você precisa saber se a sua determinação, se vai chegar a um determinado que você precisa largar dela, porque ela já não serve mais. Mas é uma característica muito boa para quem quer realizar sonhos, grandes projetos. A quarta, eu digo que é o determinado, persistente e paciente. Você é determinado, sabe? Aquela pessoa que tem sangue no olho, ele não desiste, ele é determinado. E ele é persistente, se dá errado ele volta a fazer, se dá errado ele volta a fazer, mas ele é paciente. Ele sabe que os grandes sonhos, os grandes projetos não acontecem rápido. Ele sabe que ele precisa estudar, ele sabe que ele precisa treinar, ele sabe que ele tem outras pessoas não estão na mesma velocidade dele, ele sabe que ele precisa ter controle, ele é paciente. Se não deu, eu volto a fazer, eu volto a lutar, eu volto a persistir, porque ele tem essa característica dele. Mas ele não deixa de ser determinado, aquele objetivo, ele vai atrás até ele conseguir. Essa pessoa realiza grandes sonhos, essa pessoa tem facilidade para realizar grandes projetos, porque grandes projetos demora muito. Grandes projetos, grande sonho demora para ser realizado. Essa pessoa ela não realiza muitos sonhos, ela não faz muitos projetos, ela realiza grandes projetos. E tem uma característica importante, essa pessoa, como ela tem paciência, ela luta, ela vai atrás, ela vai se organizando, ela se sente realizada com os sonhos. A pessoa número 1 e a número 2, muitas vezes, ela realiza sonhos, mas não se realiza. Por quê? Porque muitas vezes as coisas acontecem, ela não está dentro da programação dela, ela não está lutando por aquilo. Ela vai agindo e acontece. Ela não tem paciência para se programar, para lutar, para vencer as barreiras. Então, muitas vezes o que acontece com ela, acontece meio que por acaso. Ela não se realiza. Ela realiza o projeto, mas não se realiza pessoalmente. Já a terceira e a quarta pessoa, ela se realiza muito mais pessoalmente. Por quê? Porque os projetos que ela realiza são programados. Ela sabe das dificuldades, ela enfrenta as dificuldades, ela persiste, ela supera as dificuldades, ela sabe o que ela quer e ela vai lutando até conseguir. Então, ela não realiza muitos projetos, mas se realiza com os projetos que realiza. Olha a diferença. Você deve conhecer pessoas assim que, às vezes, ela faz grandes coisas e se pergunta, mas como você conseguiu? Ela nem sabe como conseguiu, porque ela não tinha isso programado. Aconteceu. Desastre da natureza. Sucesso é um desastre da natureza que ela não sabe. Então ela não se realiza. Já essa outra pessoa aqui, por exemplo, a terceira e a quarta, ela já sabe, porque ela luta para isso. Ela tem paciência, ela batalha, ela supera, ela organiza. Qual das quatro você é? Você é aquela pessoa determinada, mas lá, como eu disse, né, a pessoa é determinada, mas ela não é persistente, ela é determinada, mas é imediatista, mas não é determinada. Ela quer tudo para agora, mas não faz nada para acontecer agora. Ela acaba se decepcionando com seus projetos, com a própria vida, porque você quer algo que você não faz para isso, porque essa não é a sua característica. Então muda esse comportamento. Ou a pessoa é determinada, imediata, é determinada, mas quer tudo para agora. Começa com tudo, fogo de palha, mas não resolve, porque você não tem paciência. Também não se realiza, ou se realiza só pequenas coisas, porque é coisas que acontecem logo. Moderado e determinado. Aquela pessoa equilibrada, mas determinada. Essa pessoa já realiza os grandes projetos e é resiliente. Ela não desiste fácil, ela consegue superar. E a quarta, determinada, persistente, mas paciente. São poucas pessoas que têm paciência consigo mesmo, que têm paciência com seus projetos, que têm essa determinação, essa persistente, mas paciente. A paciência precisa ser treinada. Você precisa treinar a sua paciência para que você realize grandes projetos. Se você está na quarta característica, você é um grande realizador.
e você vai muito longe e realiza grandes sonhos e se sente realizado por realizar os grandes sonhos. Se você não está nessa, começa a trabalhar nessa. Qual das 4 você é? Tá ok? E para fechar, todos os dias, quem me acompanha nas redes sociais, eu escrevo um pensamento, uma reflexão, um conselho, uma orientação com pequenas frases, que é para ajudar as pessoas. Se você entrar lá no meu site, www.almeidaumvencedor.com, você vai encontrar aproximadamente em torno de 2.800 frases, ou chegando a 3.000 frases lá que eu já escrevi todos os dias. Eu escrevo desde 2008, final de 2008 para cá, escrevendo. Então você imagina quantas frases já tem lá, mesmo lá no meu Facebook, Nestor de Almeida, você vai encontrar também. A de hoje é uma reflexão para ajudar você. Se você não está preparado para sofrer, não procure o sofrimento dos outros, porque tem retorno. Se você não está preparado para viver momentos difíceis, não gaste mais que o teu salário, porque quem gasta mais do salário vai passar dificuldade. Se não está preparado, não gaste mais que o teu salário. Se você não está preparado para sofrer com as enfermidades, cuide da tua saúde. Se não cuidar da tua saúde, você vai ficar doente e vai sofrer com ela. Tá? Se você não está preparado para viver desempregado, cuide do seu emprego. Procure crescer no teu emprego. Estude, trabalhe para permanecer empregado. Cria laços para você permanecer empregado. Tá? Se você não está preparado para viver dias de solidão, respeite, cuide das pessoas que te amam e convivem com você. Só assim você não vai viver grandes dias de solidão, tá ok? É isso para hoje. Entra lá no meu Facebook, entra lá na minha página, acompanha, se inscreva lá no meu canal, no YouTube, para a gente fazer aquele canal crescer. Toda semana eu coloco um vídeo novo lá para ajudar no crescimento. Leia meus livros, de Menino de Rua Executivo, livro Como Fazer Dar Certo, ou Caroline e a Borboleta Azul. Você entrando lá no meu site, que vai estar aqui embaixo no rodapé, lá tem aquelas textos que eu coloco embaixo do rodapé do vídeo, lá tem o meu site, você entra lá e de lá você consegue comprar todos os meus livros na minha página, ou na minha livraria, ou também em outras livrarias, você encontra também meus livros, ok? Obrigado, boa sorte e até o próximo vídeo.